Olá você, salve, salve, que beleza, que bom que você está aqui entre nós. Venha participar de mais uma apresentação, onde hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá certo? Uma pequena introdução, apenas um lembrete do que significa esse assunto, ok? Vamos lá? Acompanhando? Bom, com certeza você já ouviu falar sobre diversos tipos de conjuntos que a gente tem na matemática, tá certo? Conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e irracionais, tá certo? Esse aqui é uma pequena apanhada, um pequeno resumo. Essa aqui é a representação em diagrama de Venn sobre esses tipos de conjuntos, tá certo? Então vamos só relembrar a nomenclatura de algum deles, tá certo? Com certeza você conhece o conjunto N, conjunto dos números naturais, que são números que a gente conhece do dia a dia. Conhece também o conjunto Z dos números inteiros relativos, onde nós já temos ampliação através dos números negativos e positivos, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 6, tá certo? Ampliando esse conjunto ainda, nós temos o conjunto Q, que é o conjunto dos números que a gente pode colocar em forma de fração, por isso são chamados de números racionais, conjunto dos números racionais, por exemplo, metade, um terço, 0,25, que é um quarto, tá certo? Você pode colocar em forma de fração, tá certo? E a partir daqui nós temos o conjunto R menos Q, tá certo? Na verdade esse aqui é o conjunto um pouquinho mais complicado de se trabalhar. Hoje nós temos os irracionais, tá certo? São aqueles números que você não tem condições de transformar eles em fração, tá certo? Raiz de 2, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2, raiz quadrada de 3, número π, número φ, tá certo? E outros números também que a gente não tem condições de representar eles em forma de fração. Por isso nós chamamos eles de números irracionais, tá certo? Mas na verdade a nossa atenção ela vai estar voltada nesse conjunto especial aqui, ó, conjunto Z dos inteiros relativos, tá certo? Sobre esse conjunto que a gente vai trabalhar determinadas operações, determinados assuntos, tá bom? Então só para a gente destacar um pouco mais, vamos verificar como é que foi que surgiu esse conjunto dos números inteiros relativos, tá certo? Conjunto dos números naturais, não é possível efetuar subtrações desse tipo. Olha só, 3 menos 7, 1 menos 2, 5 menos 8, 4 menos 9. Tá vendo? Você vê que essa parcela aqui é menor que essa, tá certo? Então, no conjunto N, no conjunto dos números naturais, a gente não tem sentido fazer essa conta. Ela não existe, tá certo? Ela não tem nenhuma finalidade, não tem nenhum propósito, uma vez que no conjunto dos números naturais, essa conta aqui ela não tem sentido, porque você está tirando uma parcela maior de uma parcela menor, percebe? Então se criou a necessidade de elaborar um outro conjunto, tá certo? Então, para que a subtração seja sempre possível, foi criado o conjunto dos números inteiros negativos, tá certo? São números inteiros, ok? E negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, justamente para poder dar uma satisfação, dar um sentido a essa conta. 3 menos 7, 1 menos 2, elas vão ter um resultado em que conjunto? No conjunto dos números inteiros negativos, tá certo? Agora perceba o seguinte, reunindo esses números negativos, o zero e os inteiros positivos, formamos um conjunto dos números inteiros relativos. Tudo bem? Então como é que é formado esse conjunto Z? Ele é formado assim, olha, nós temos o zero como elemento, nós temos os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e infinito, e também temos os números inteiros positivos, mais 1, mais 2, mais 3 e segue ao infinito. Percebe? Então, esse conjunto é formado de duas partes. Uma parte que tem os elementos negativos e a outra parte que nós temos os elementos positivos mais o zero. Ok? Muito bem? Então, esse conjunto infinito é indicado pelo símbolo Z. Então, você escreve assim, Z é igual, abrindo chaves, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e segue ao infinito. Percebe? Então olha só que interessante, esse aqui é um conjunto onde a gente vai poder trabalhar aquelas operações de subtração que não eram possíveis no conjunto dos números naturais.
Esse conjunto vai nos permitir dar uma resposta a essas questões aqui, olha, tá certo? 3 menos 7, 5 menos 8, tudo bem? Ok? A gente vai poder ter o resultado para essas contas aqui. Essa é a nossa motivação inicial. Então, nós podemos estabelecer o seguinte também, olha, que no conjunto Z nós temos dois subconjuntos, tá certo? Conjunto dos números inteiros não negativos, o que a gente viu, Z+, a gente representa assim dessa forma, é igual 0, mais 1, mais 2, mais 3, segue ao infinito, certo? Nós temos também o conjunto dos números inteiros não positivos, tá certo? Que são quem? 0, menos 1, menos 2, menos 3 vai ao infinito, representando pela letra Z-, certo? Só para destacar, o 0 não é nem negativo nem positivo, tudo bem? Então olha só, a gente tem aqui a representação na reta numerada, percebe? Os elementos do conjunto Z-, infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, ao mais infinito. Duas parcelas, contando também com a presença do zero. Ok? Então, só para resumir, fechar as ideias, nós temos o seguinte: conjunto dos números inteiros, certo? Representando pela letra Z, nós temos menos 3 ao mais 3, seguindo o infinito aos extremos. Partilhando esse conjunto em duas partes, nós temos o conjunto do Z+, que é o conjunto dos números inteiros não negativos, representado pelo 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, segue ao infinito, e também pelo conjunto Z-, conjunto dos números inteiros não positivos, tá certo? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e segue ao infinito negativamente, certo? Só para relembrar, olha só como é que se estabelece numa reta. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir aqui as ideias. Vamos pegar alguns exercícios para a gente assimilar bem o que está sendo passado. Para completar, aqui é tranquilo, é só você destacar o seguinte: menos 6 é um número negativo. E aqui é só você dizer se quer número negativo ou número positivo. Só para destacar, então, olha só, os números acompanhados de sinal mais são chamados positivo, ok? E os números acompanhados pelo sinal menos são chamados negativo, ok? Tranquilo? Não tem grandes complicações. Tá? Vale destacar essa ideia aqui também, olha só. Geralmente não indicamos o sinal mais acompanhando os números positivos, tá certo? Fica claro, fica evidente isso. Quando você olha aqui, ó, mais 1 é o 1 mesmo, mais 2 é o próprio 2 e mais 3 é o próprio 3, tá bom? Facilita muito na hora que você fazer as contas, não tem necessidade de carregar o sinal positivo. Uma vez que esse número se identifica até com os números naturais. Percebeu? Muito bem. Vamos pular um pouquinho mais, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante. Ah, essa parte aqui é bacana, presta atenção. Complete utilizando os símbolos pertence, olha lá, pertence ou não pertence, tá certo? Esse símbolo aqui relaciona o quê? Um elemento com um conjunto. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 pertence a N. Vamos ver o diagrama? Olha, 2 está aqui, pertence a N. Menos 3 não pertence a N, tá vendo? Ó, você vai buscar aqui no conjunto N, conjuntos naturais. O menos 3 não pertence a N, mas ele pertence a quem? Ó, ao conjunto Z, que está aqui fora. Muito bem? Vamos pegar um outro elemento aqui, ó. 0 pertence a Z, 0 pertence a Z, tá certo? Ó, 0 pertence a N, pertence a Z, olha só. Conjunto Z aqui maior. Muito bem. Menos 9 pertence a Z, vamos verificar. Está aqui, ó. Ele não está assinalado, mas ele pertence ao conjunto Z. Tá bom? Só para relembrar, conjunto Q é o conjunto dos números que você pode colocar em forma de fração. São conjuntos de números racionais. E R menos Q, tá certo? Na verdade, é o conjunto dos números irracionais. Aquele que você tem em forma de raiz, o π, tá certo? São números que têm uma dízima infinita, tá certo? Raiz de 2 é 1,4142 e segue ao infinito. Π é 3,14 e segue ao infinito, tá certo? E demais exemplos aqui, tá bom? Esse número aqui, por exemplo, olha só, você acha que ele é racional ou irracional? Esse número aqui é racional, tá certo? Existe um procedimento, uma continha que pode estabelecer esse número como fração, tá certo? Pode se escrever esse número como fração. Isso aqui é uma dízima periódica simples, tá vendo? Ó, período 666 e segue até o final do mundo. Perfeito?
Olha só. Vamos ver se a gente acha mais um exercício interessante para analisar. Tá certo? Escrever o conjunto dos 4 primeiros números positivos, tranquilo. Escrever o conjunto dos 5 inteiros números negativos também, tá certo? O 0 não é positivo nem negativo, tá certo? Isso aqui já foi destacado. Muito bem. Olha as aplicações práticas do dia a dia, tá certo? Isso aqui com certeza é muito familiar a você, tá certo? Tenho 20 cruzeiros. 20 positivo, olha só que interessante. Devo 20 cruzeiros. Estou devendo 20, olha só, negativo. Tá certo? Essa noção de crédito e débito, tá certo? Continhas financeiras, olha como é que você pode reescrever. Tenho 50 cruzeiros, mais 50. Devo 50 cruzeiros, menos 50, tá certo? Lucro, olha só, mais 30. Perda, menos 30, tá certo? Uma situação bem familiar, bem do cotidiano. Olha só, aqui também, ó, temperatura, olha só. 35 acima de 0, 35 positivo, 35 graus positivo. 5 graus abaixo de 0, olha, 5 graus negativos, tá certo? Então, olha só, representando 3 graus abaixo de 0, menos 3 graus centígrados, 32 graus acima de 0, mais 32 graus positivos, tá certo? Isso aqui faz parte do dia a dia do nosso cotidiano, tá legal? Bacana? Isso aí é bem claro. Vamos ver esse conceito de valor absoluto aqui, o que significa ele? Olha só, valor absoluto de um número inteiro relativo é o número natural que o representa, sem o sinal. Essa é a definição simples e tranquila. No seguinte sentido, observa só. Valor absoluto de mais 6 é 6. Olha só, a gente representa através de barrinhas. Valor absoluto de mais 6 é 6. Valor absoluto de menos 6 é 6. Valor absoluto de menos 6 é 6. Tá bem? Outra maneira de você ler também essa situação é o seguinte. Módulo de mais 6, 6. Módulo de menos 6, 6. Módulo de menos 4, 4. Módulo de 0 é o próprio 0. Certo? Parece uma continha um pouco simplesinha demais, tranquila, mas na verdade, ela esconde uma dificuldade na hora que você estiver resolvendo o que a gente chama de equações modulares, tá certo? Imagina que você tem uma equação do tipo assim, módulo de x mais 2 igual a 3. Certo? Aí já tem uma dificuldade a mais, aí você precisa elaborar umas continhas para poder definir como você resolve essa equação, tá certo? Então, a partir daqui você já tira elementos para poder entender como é que resolve esse tipo de equação, tudo bem? Vamos lá. Então olha só como é que você resolve esses probleminhas simples aqui, ó. Módulo de menos 5, 5, certo? Módulo de mais 10, 10, ok? Módulo de menos 1, 1, ok? E por aí vai, vamos lá. Valor absoluto ou módulo, olha só como você escreve por extenso, ou representa através de barrinhas, 2 barras, é o mais fácil, tá certo? Agora observe aqui esse exercício aqui, olha só que interessante. Os números mais 9 e menos 9 têm sinais diferentes, percebeu? Mas possuem o mesmo valor absoluto, ou módulo, que no caso é o 9. Olha só. Aqui também, menos 6, mais 6, tem sinais diferentes, mas possui o mesmo valor absoluto ou módulo, que é 6. Tá bom? Só destacando a definição. Vamos ver essa outra aqui também, ó, de números simétricos ou opostos. O que seria isso? Vamos lá. O oposto de mais 1 é menos 1, o oposto de mais 2 é menos 2, o oposto de mais 3 é menos 3, o oposto de mais 4 é menos 4. Tá certo? Aqui a gente tem a reta numerada e a gente pode verificar exatamente isso. Olha só, menos 1 sendo o oposto de mais 1, menos 2 o oposto de mais 2, menos 3 sendo o oposto de mais 3 e menos 4 sendo o oposto de mais 4. Tá certo? São números de sinais contrários com o mesmo valor absoluto. Tudo bem? Não tem grandes dificuldades, é apenas uma definição. E o oposto de 0 é o próprio 0. Tá vendo? Então você está vendo que módulo de 0 é 0 e o oposto de 0 é o próprio 0. Tá certo? É um número, digamos assim, especial. Muito bem? Só para destacar esse exercício aqui, nós temos o número e o seu oposto. É apenas pegar o seu número e pegar o do sinal contrário. Não tem grandes dificuldades. Mais 10, menos 10. Menos 72 mais 72, tá certo?
Então, o que é que a gente conclui daqui? O oposto de um número positivo é um número negativo e o oposto de um número negativo é um número positivo. Tá certo? Tranquilo. Vamos seguir em diante. Vamos lá, vamos ver o que é que nós temos. Comparação de números inteiros negativos. Aqui é um pouco mais interessante, requer um pouquinho mais de cuidado. Quando são os números naturais, olha só que interessante. Imagina que você tem uma reta, essa reta real. Ela está escalonada da seguinte forma: do menor número para o maior. Percebeu? Ó, é uma escada, percebeu? É uma corda. Do menor número para o maior, tá certo? Então o menor número é menos 4 e o maior número é 4. Tudo bem? Logicamente é uma reta, ela tem o zero como meio, mas aqui daqui para cá nós temos menos infinito e daqui para cima nós temos o mais infinito, percebeu? Então vamos olhar essas ideias aqui. Veja bem, mais 2 é maior que menos 1, tá certo? Mais 2 está aqui, menos 1 aqui. Tranquilo? A própria reta já destaca esse ponto. Agora vamos ver aqui. Menos 1 é menor que mais 2. Então menos 1 está onde? Menos 1 está aqui, ó. Menos 1 é menor que mais 2. Tá certo? Você vê que essa declaração e essa declaração aqui são semelhantes, tá certo? Elas têm o mesmo valor lógico, que a gente chama na lógica. Muito bem? Vamos ver essas outras duas situações aqui, olha só. Menos 3 é maior que menos 4. Bom, requer um pouquinho mais de atenção aqui. Vamos ver onde é que está o menos 3. Menos 3 está aqui. Onde é que está o menos 4? Menos 4 está aqui. Então veja bem, esse aqui é o menor valor. Todos os outros valores que tiver acima desse número são maiores. Então, portanto, menos 3 é maior que menos 4. Tudo bem? Ou então, menos 4 é menor que menos 3. Tudo bem? Tá clara essa ideia aqui? Percebeu? É só você olhar essa reta, desenhar ela, que você não tem dificuldade de verificar o seguinte. Aonde cresce? De que ponto a que ponto? Cresce nessa situação daqui para cá. Então é do menos para o mais. Ok? Se você comparar com esse pedaço da reta, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, já é um pouco mais interessante. Da mesma forma você tem aqui menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1, tá certo? Onde tem o sentido de crescimento deste menos 4 em diante. Tudo bem? Ok? Então só para destacar essas ideias aqui, olha só, vamos lá. Coloca o sinal menor ou maior, percebeu? Tudo bem? Então, olha só a situação que você tem aqui. Mais 3 é maior que 0, mais 2 maior que 0, mais 3 maior que 0. O que é que nós podemos concluir do que nós verificamos aqui em cima? Olha só, eu apenas resumi, é claro, né? Todo número positivo é maior que 0, tá certo? Só você verificar na reta, olha só a situação que você tem. Qualquer número positivo que você tiver nessa reta, com certeza é maior que 0. É tranquila essa ideia. Não tem grandes dificuldades, tudo bem? Agora vamos ver a outra situação aqui, olha só. Coloque um dos sinais, menor ou maior que, tá certo? Menos 3 é menor que 0, menos 5 é menor que 0, menos 11 é menor que 0. O que é que a gente conclui então? Que todo número negativo é menor que 0. Tudo bem? Basta você voltar na reta e verificar, olha só. Todo número negativo que tiver nessa reta aqui, nessa parte da reta, com certeza é menor que 0. Tá vendo? Olha só como está destacado aqui. Menos 11, menos 15, menos 10, menos 1 milhão é menor que 0. Tudo bem? Tá claro? Olha só como é que é importante esse ponto aqui. Agora vamos verificar o seguinte. Esse número que nós já vimos, negativo menor que 0, tá certo? E olha só, colocar um dos sinais, menor ou maior que, tá certo? Aqui agora tem que ter um pouquinho mais de cuidado para você analisar com mais atenção, tá certo? Vamos pegar uma situação como essa aqui, por exemplo. Ó, 0 é maior que menos 3, nós já vimos isso, tá certo? 0 é maior que menos 3. Onde é que está o 0 na reta? Onde é que está o 0 na reta? Está aqui. Onde é que está o menos 3? Está aqui. Portanto, 0 é maior que menos 3.
Tudo bem? Tá claro? Vamos ver outras situações aqui que a gente pode querer destacar. Ó. Menos 6 é menor que mais 1. Menos 7 é menor que mais 7. Então aqui você pode tirar uma outra conclusão, que é o seguinte. Vamos voltar aqui na reta e eu vou destacar esse ponto para você. Qualquer número negativo, olha só o que eu estou falando, qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo. Tá certo? Então qualquer número negativo que você pega na reta vai ser sempre menor que qualquer número positivo que estiver nessa reta. Tá? Ou, pensando de outra forma, qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Tá certo? Vamos supor que você tenha 10, menos 10. Menos 10 é menor que menos 4. Tudo bem? Tá claro? Percebeu? Tá certo? Qualquer número negativo é sempre menor que qualquer número positivo. Tá certo? Vamos pegar mais algum número nesse exercício aqui interessante. Vamos ver aqui, ó. Menos 4 e menos 1. Tá certo? Você poderia pensar que esse aqui é maior que esse, mas não é. Olha só, ó. Menos 4, ele está aqui, ó. E o menos 1, está onde? Está aqui. Então, menos 4 é menor que menos 1. Tudo bem? Tá clara essa ideia? Olha só para a gente fechar um pouquinho essas ideias. Tá certo? Resultado do jogo de figurinhas, tá certo? Aqui tem uma série de personagens, cada um perdeu ou ganhou figurinhas, tá certo? Vamos lá. Paulo ganhou 5. A gente anota mais 5. João perdeu 2, menos 2. César ganhou 8, mais 8. Carlos perdeu 3, menos 3. E Luiz perdeu 5, menos 5. Mário ganhou 1, mais 1. Tá certo? Agora a gente pode fazer a classificação, tá certo? De acordo com os números de pontos ou de figurinhas que cada um ganhou ou perdeu. Primeiro lugar, quem é o primeiro lugar aqui? Olha só quem é o primeiro lugar. É o César, ganhou 8. Segundo lugar é o Paulo. Por que o Paulo? Vamos procurar por que o Paulo. Paulo ganhou 5. Vamos pegar o último lugar, vamos, sexto lugar, o último, Luiz. Por que o Luiz? Perdeu 5, olha só que interessante. Tá bom? Se você tiver essas ideias aqui em mente, fica fácil você entender como é que você compara números positivos com números negativos. Tudo bem? Tá claro? Ok? Beleza. Espero que você tenha gostado, agradeço muito a sua atenção. E se você tiver um pouquinho de paciência e curiosidade, visite lá o meu blog, tem mais algum material a mais para você estar estudando e praticando, ok? Obrigado, até uma próxima.